hoje nós não temos dúvida, porque há uma dificuldade para buscar o Senhor, é porque o adversário da nossa alma está reunido também, para impedir o nosso louvor esteja no Senhor. Mas diga a palavra do Senhor, como foi lido aqui, ou no Salmo 46, ou como existe conversa para o Senhor. Por isso entregamos esse copo na mão do Senhor e pedimos o Senhor, meu Deus, e a palavra do Senhor que tenha dirigida pelo Espírito do Senhor, e que entre na nossa mente e no nosso coração, que ele seja o porta-voz do Senhor, e que nós estamos esperando aquilo que vem da parte do Senhor, em nome do homem de Saúde, meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Somos felizes por mais uma vez estar na presença do nosso Deus, merecedor da honra da glória. Antes de assistir a palavra, eu quero parabenizar o nosso pastor Jairinho, verdade, ele dá mais e mais para a presença do Senhor Jesus. Irmãos, vamos assistir a tua nas nossas vidas, lá em São Lucas, no seu capítulo 15, Lucas, no seu capítulo 15, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 11, que tem como título a parábola do filho pródigo. E aquele que achou, diga amém. E no versículo 11 vai dizer: e Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de consumir tudo, sobreveio aquele seu pai com olhos de fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos povos. Ali ele desejava que entrasse nas alfarrobas que os povos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repetindo o versículo 16. E ali ele desejava que entrasse nas alfarrobas que os povos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor, amigos de Deus, pela tua palavra, Pai, nessa noite. Meu Pai, que não seja da forma, Pai, como queremos, mas que seja da forma que o Senhor, Pai, preparou para a sombra da tua igreja, Pai, nesta noite. Meu Deus, fique conosco, Pai, nesta noite, e com o Espírito Santo do Senhor, venha, Pai, usar a palavra para assim, meu Pai, tocar nos corações, Pai, que precisam deste lugar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode se assentar no final do Senhor, nos exerce. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas e achadas. Porque no versículo 1, nós vamos ver a palavra da ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 8, temos a parábola da dracma perdida. E no versículo 11, temos a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela se volta para uma família. Ela é envolvida do pai que tinha 2 filhos. Nós bem sabemos que naquela época, uma herança ela era distribuída quando o seu dono, aquele a qual possuía, falecia. E quando observamos a palavra do filho pródigo, vemos a história de um homem que tinha todo o conforto, que tinha todo o luxo na casa do pai, que tinha roupa, comida, que tinha tudo aquilo que uma pessoa precisa
viveu a vida estável. Porém, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que o filho pródigo, aleluia, ele assim deseja parte da sua herança. Ele assim deseja aquilo que não estava ainda no tempo de chegar. E a Bíblia vai dizer que ele chega teu pai e pensa assim para o seu pai: pai, já quero a parte da minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem então não fez caso com aquele filho, e ele de imediato libera a parte da herança daquele jovem. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer claramente que aquele jovem pegando, recebendo a sua herança, ele sai da casa do pai. E imediatamente, quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele vai diretamente para o mundo, viveu a vida desempenhada, viveu a vida que agradava a carne, viveu a vida que satisfazia a sua vida carnal. Porque quando estava na casa do pai, ele não poderia sair para se divertir. E quando estava na casa do pai, ele não podia dar uma escapada. E quando estava na casa do pai, ele tinha que viver a posição. Mas a posição que ele tinha que viver não agradava aquele homem. Porque quando vivemos uma vida segundo a vontade da carne, nós não agradamos a Deus. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus. Aquele que faz a vontade da carne não pode fazer a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade da carne você tem que matar a carne. Mas para matar a carne você tem que fazer a vontade do Senhor. Para matar a carne você tem que dar o primeiro passo, permanecer na casa do Pai. E a palavra vai dizer claramente que aquele jovem pega herança e sai. E a primeira coisa que ele faz quando pega herança é começar a viver uma vida que lhe satisfazia, é começar a viver uma vida desempenhada, é começar a viver uma vida quando dava para ser. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto aquele jovem tinha riqueza, enquanto aquele jovem tinha herança no seu bolso, ele poderia ter amizade, ele poderia ter caminho para um homem dizendo: vamos junto, conta comigo porque você precisar. Mas a Bíblia vai dizer que a herança daquele jovem permaneceu para sempre. A Bíblia vai dizer que o dinheiro daquele jovem não permaneceu por muito tempo. Ele foi vivendo uma vida desempenhada, ele foi tornando, louvado seja o nome do Senhor, com prostitutas, ele foi tornando com bebida. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Uma hora a herança acaba. E quando a herança acaba, as amizades que ele tinha também vão embora. Porque não era amizade de verdade, era só amizade de fachada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite: enquanto você tem a sua mão, muitos vão se aproximar de você. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas nem todos vão vir se aproximar por ajuda. Nem todos vão se aproximar de você porque gostam de você por emprego, mas não quer aquilo que você tem. Então você pode oferecer, eles estarão no beco, mas depois que acaba, eles também vão embora. Amigos de fachada, gente que muitas vezes está perto de você, mas quando você precisa, faz o quê? Some. E a Bíblia vai dizer o quê? A herança do filho pródigo termina, e quando a herança termina, os amigos também vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres que ele se deitava também foram embora. O luxo que ele tinha também foi embora. A comida boa que ele comia também foi embora. A vida de mamãe também foi embora. A herança foi embora. E ele começou a viver agora uma vida de miséria. Porque aquele que está longe da presença do Pai vive uma vida de miséria. E eu não estou falando de prosperidade não missionária. Eu estou falando espiritualmente. Enquanto você está na presença do Pai, você tem prosperidade espiritualmente falando. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Eu estou falando de prosperidade espiritual. Ainda que você esteja pobre, ainda que você não tenha arroz e feijão para comer, mas eu tenho uma presença. Eu posso estar endividado, mas eu tenho uma presença. Eu posso estar passando pelo jeito, mas eu tenho uma presença. Você pode estar enterrado, mas você tem a presença. Você tem prosperidade. Prosperidade. A Bíblia vai dizer que a herança termina. E quando a herança termina,
Porém, quando você e eu está na presença do Pai, o dia mal vai chegar no ultimato. Quando você está na presença do Pai, a fome, a escassez, a pobreza pode ter bater na tua porta, mas ela não te aniquila porque você está na presença do Pai. Eu quero liberar a palavra-chave dessa noite. Não troque a presença do Pai por prazer humano. Não troque a presença do Pai por aquilo que satisfaz a sua carne. Porque muitos estão vindo na presença do Senhor hoje, mas que muitos desejam de trocar a presença do Pai por um prato de mentira. Muitos estão vindo na casa do Senhor hoje, louvando seja o nome do Senhor, mas estão querendo trocar aquilo que tem para agradar a carne. Aquele que faz a vontade da carne gera o pecado, e o pecado gera a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que aquele homem começa assim a trabalhar, porque ele precisava se sustentar, ele precisava matar sua fome. E a Bíblia vai dizer realmente que ele começou a matar os animais, começou a tratar daqueles que tinham, louvado seja o nome do Senhor, o compromisso. E a palavra vai dizer claramente que ele começou a cuidar dos animais. Mas aquele jovem estava passando por um momento tão grande da sua vida, tão forte, que até os alimentos que os porcos comiam, ele desejava. Até aquilo que ele estava dando para os animais, ele desejava comer, porque estava passando pelo estreito, porque estava passando pela necessidade, porque estava passando pela moeda, porque estava passando pelo estreito. Por quê? Porque ele tocou o pão da casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, pelo pão, pela aquilo que agradava a sua carne, para aquilo que agradava a consciência do seu eu humano. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer claramente que naquele momento que ele estava pensando em comer a comida dos corpos, ele caiu em si. E a primeira coisa que eu admiro do filho pródigo, ele reconheceu quando ele errou. Ele reconheceu que saiu da presença do Pai e estava pagando o preço do mal. Aquele jovem reconheceu que ele não era nada sem a presença do Pai. Porque quando você está na presença do Pai, a nossa vida é transformada. Mas quando você sai da presença do Pai, louvado seja o nome do Senhor, vamos passar pela dificuldade, vamos passar pela moeda, vamos passar pelo estreito. Por quê? Porque nós estamos firmados na presença do Pai. Só recebe a recompensa aquele que está à vontade do Senhor. Só recebe a recompensa aquele que faz a vontade do Pai. Só recebe as promessas de Deus para a vida dele aquele que faz segundo a vontade do Pai. E a palavra do Senhor diz no versículo 18: louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo vai dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele reconhece que ele saiu da roda que Deus passou para ele. Ele reconhece que ele largou os costumes. Ele reconhece que ele largou o princípio honesto do Pai para viver a vontade do mundo. Aquele jovem agora reconhece e está em si que ele agora estava passando pela dificuldade, porque ele desobedeceu e saiu da presença do Pai, saiu da casa do Pai, e agora ele precisa voltar para onde ele saiu. E Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de você se posicionar e se corrigir aquilo que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se formos analisarmos a nossa vida com o filho pródigo, não é diferente. Quem era eu e você antes de estar na presença do Senhor? Quem era eu e você antes de chegarmos na casa do Senhor? Quem era eu e você antes de botarmos a mão no microfone? Louvado seja o nome do Senhor. Se vamos parar para analisar, se vamos parar para perguntar, cada um vai questionar, cada um tem seu passado, cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um tem suas lutas, cada um tem seus problemas. Mas quando você estava no mundo, quando você estava fazendo a vontade da carne, a sua vida era diferente, a sua vida era pesada. Mas depois que você chegou na presença do Pai, você pode ter passado pela dificuldade, mas a dificuldade não vai matar eu passo a fé. Por quê? Porque você está firmado, posicionado na presença do Pai.
lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16, vai dizer claramente que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou, louvado seja o nome do Senhor, na terra de Nod, a leste do Éden. Nós bem sabemos também que Caim, louvado seja o nome do Senhor, desobedeceu, porque ele tirou a vida do seu irmão. E ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, nosso Deus. Se nós formos até a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver histórias de homens que saíram da presença de Deus, traçou para eles a rota, que Deus traçou para eles, e começou a fazer aquilo, que é naquela carne, e louvado seja o nome do Senhor, que passou também pelas dificuldades. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Noemi saiu de Belém, significa casa do pão, saiu da casa de Belém, louvado seja o nome do Senhor, e foi assim habitar a terra de Moabe. E quando ela chega na casa de Moabe, a Bíblia vai dizer claramente que Noemi, louvado seja o nome do Senhor, constitui assim então família para os seus filhos, e uma grande necessidade vem naquela terra. E a palavra vai dizer também, louvado seja o nome do Senhor, que em Belém, Noemi recebe a notícia que Deus ouviu a oração daquele povo, que Deus ouviu a oração daquelas pessoas e concedeu o alimento necessário para eles. E eu quero dizer para você, embora você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, ainda que você esteja passando por situações enriquecidas, não saia da presença do Pai, não troque a presença do Pai, quando está toda a saudade, por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja fatigado, cansado, não troque a presença do Pai por um prazer nenhum. E a Bíblia vai dizer que aquele filho pródigo assim, ele cai em si e decide tomar decisão, e decide assim se levantar, se recolhou e ir no nome do Pai, e pedir perdão ao Pai por ter saído da sua casa, por ter largado a presença do Pai, por ter perdido a esperança, por ter vivido uma vida completamente toda errada, e começou assim se arrepender de tudo que fez. E Deus está dizendo para mim e para você que chegar no tempo do arrependimento. É chegar no tempo da busca da parte do Senhor. É chegar no tempo de voltar ao primeiro amor. É chegar no tempo ali para ele fazer a vontade do Mestre. A Bíblia vai dizer claramente que não é se sim ou não. O talvez é procedência maligna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o merecido nome do Senhor. Ou somos quentes, ou somos frios. Porque o corpo não agrada a Deus. Deus não se agrada quem está em cima do muro. Mas Deus se agrada quem tem decisão, quem tem postura. Ou você tem aquele que serve a Deus, ou você não serve, ou você realmente quer fazer a vontade do Pai, ou você depende de continuar nele, mas se decida em onde você está. Deus não tem compromisso com gente que precisa. Deus não tem compromisso com gente que não sabe o que quer. Deus não tem compromisso com gente que não tem relacionamento. Ou você verdadeiramente é um filho próximo que reconhece os seus erros, ou você continua com esse erro e não reconhece tudo. A Bíblia vai dizer claramente que aquele filho próximo, ele reconhece, se levanta e decide voltar para a casa do Pai. E a palavra do Senhor Jesus, versículo 19, vai dizer: já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se e foi para seu pai. Vinha ainda de longe, e quando seu pai o buscou, compadeceu-se dele, correu no coração e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e coloque nele, coloque o anel dele e sandália dos seus pés. Traga e mata os que observaram, e vamos comer e festejar. A palavra vai dizer que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai recebe de volta. E uma coisa que me chama a atenção, que o pai do filho pródigo, esse jovem que saiu da casa do pai, ele não taca na cara do filho que o filho decidiu sair da sua casa. Ele não taca na cara daquele jovem que ele saiu e começou a tornar toda a esperança
O pai, ele não mandou o filho embora e nem desperdiçou essa oportunidade que ele estava tendo de trazer o filho de volta. Porém, ela vai dizer que o filho mais velho, quando vê o filho voltar para casa, a Bíblia vai dizer que quando ele vê aquele jovem novamente o pai, que saiu da casa do pai, que tomou toda a herança, uma indignação brota no coração daquele homem. Porque nós temos que entender uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, nem sempre as nossas conquistas agradarão aos outros, nem sempre a nossa, louvado seja o nome do Senhor, as nossas vitórias vão agradar aquele que está ao nosso lado. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele vê o filho do Senhor voltando para casa, e quando vê o pai daquele filho, com tanta alegria, com tanta louvado seja o nome do Senhor, com tanto prestígio, matando bezerro cevado, colocando melhor roupa, colocando sandálias, anéis no seu dedo. A Bíblia vai dizer que aquele jovem se viu completamente indignado, e ele vira para o teu pai e fala: pai, há tantos anos eu sirvo ao Senhor, nenhum lugar da vida que transgredi, nenhum mandamentos que o Senhor prepara, sempre estou ao seu lado, sempre contribuo para aquilo que o Senhor manda, e o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para que eu viesse sacrificar e assim festejar com os meus amigos. Nunca saí da casa do Senhor, e o Senhor nunca mandou prestígio desse para a minha vida. E a Bíblia vai dizer que aquele homem foi sábio, e aquele homem diz para assim: filho, louvado seja o nome do Senhor, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus ele faz na vida do próximo, sabe que também Deus ele vai fazer e faz na nossa vida. Mas muito difícil, louvado seja o nome do Senhor, é quando vemos a conquista de alguém, quando vemos a vitória de alguém. Nós vemos muito hoje pessoas que não se agradam, porque é tudo normal. Nem sempre vamos agradar todo mundo, nem sempre vamos agradar quem está do nosso lado. A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu em Nazaré, cresceu na cidade de Nazaré, porém nem todo mundo se agradou em Jesus. Jesus operou poucos milagres na cidade de Nazaré, porque por causa da incredulidade, por causa da dúvida, por causa das murmurações, por causa dos questionamentos. Aquele povo daquela cidade viu Jesus crescer, viu os milagres que Jesus fazia, mas não acreditou em Jesus que isso é o fim, não acreditou que Jesus é o Messias enviado. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado vão se agradar verdadeiramente das nossas conquistas, ou vão aplaudir de pé aquilo que Deus faz na nossa vida, mas mesmo assim, continue fazendo a obra. Mesmo assim, continue dando o seu melhor, continue se pegando a palavra, continue se louvando ao Senhor. Ainda que você pregue, ainda que você louve, a igreja não deu glória a Deus, a igreja não aplaudiu, mas continue fazendo. Ainda que você esteja passando por humilhações, ainda que você esteja sendo colocado, não saia da presença do Pai. Que a Bíblia vai dizer que aquele filho pródigo, ele decidiu se humilhar e reconheceu que sem a presença do Pai, ele nada era. E essa passagem fala a respeito de um jovem que tinha tudo, que abriu mão de tudo, saiu da casa do pai, mas quando retorna para a casa do pai recebe de braços abertos. Talvez você esteja desanimado, entristecido nessa noite. Talvez você esteja cansado, afasgado, sobrecarregado. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se você permanecer posicionado, se você permanecer ainda firme nas minhas promessas, louvado seja o nome do Senhor, se você permanecer no centro da minha vontade, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja pensando em parar, eu vou te dar força. Não saia daquilo que Deus está sobre a tua vida, porque você não vem na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É só você
Bíblia vai dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, que no versículo 30, o pai do filho pródigo vai dizer: mas quando vem esse seu filho, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 30, e quando vem esse seu filho, o irmão mais velho dizendo que subiu nos pés do Senhor, gastando tudo, com prostitutas, o Senhor mandou na tua missão para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele jovem estava perdido, estava caído, mas foi levantado e achado pelo pai. Mediante as dificuldades, mediante os desafios, aquele jovem, ele reconheceu. Aquele jovem reconheceu que sem a presença do pai, ele nada era. Que sem a casa do pai, ele não conseguiria, louvado seja o nome do Senhor, prosseguir. Porque era necessário ele reconhecer e voltar para onde ele tinha saído. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que aquele pai disse que era necessário alegrar-se o alegramento e festejar, porque seu irmão estava morto, estava perdido, e agora foi achado, foi encontrado. Aquele seu irmão estava sem vida, estava caído, e precisava novamente ser levantado, e precisava novamente voltar para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós vamos analisar no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, que este, louvado seja o nome do Senhor, o homem que possuía 100 ovelhas, porém uma ovelha se perdeu, e ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás da perdida, e foi, louvado seja o nome do Senhor, que se perdeu no abismo, e assim também é Jesus, e assim também é o Deus da nossa salvação. Aleluia! Deus, ele não descansa, Deus, ele não sossega, enquanto não pegar aquele que está caído, enquanto não pegar aquele que está frustrado, jogado na lama, ele vai libertar e louvar e fazer novamente o nosso novo. Deus, ele não desiste de você, ainda que você esteja pensando em parar, ainda que você esteja pensando em jogar tudo para o alto, Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste da tua vida. Deus, ele não desiste do seu caminhar. Deus, ele não desiste da sua família. Não desista. Não pare de caminhar. Não pare de prosseguir com as dificuldades. Não desista durante a caminhada. E a Bíblia vai dizer que aquele filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. E ele reconheceu o que ele tinha feito. E ele reconheceu que sem a presença do Pai, louvado seja o nome do Senhor, ele não teria sucesso, porque ele sabia que tinha magoado aquele a qual sempre esteve do seu lado. E a primeira lição que eu aprendo na palavra do filho pródigo: reconheça os seus erros. Segunda lição que eu aprendo na palavra do filho pródigo: não saia da casa do Pai. Terceira lição que eu aprendo na palavra do filho pródigo: não troque a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por simples, louvado seja o nome do Senhor. Alegria momentânea do mundo. Quarta lição que eu aprendo na palavra do filho pródigo: não saia e não permaneça na posição que Deus colocou na sua vida. Quinta lição que eu aprendo na palavra do filho pródigo: perceber que diante de dificuldade, o segredo é você reconhecer, perseverar, permanecer e continuar alavancando na presença do Senhor. Continue fazendo a obra, continue adorando ao Senhor, continue permanecendo assim o seu chamado. Deus não disse que seria fácil, Deus disse que no mundo teríamos aflição, Deus disse que no mundo nós teríamos lutas, mas era necessário passar por luta, porque cristão verdadeiramente, aquele que não passa por luta não reconhece aquilo que Deus faz. É necessário, é preciso passar por luta. Dói, machuca, mas a luta não mata, ela fortalece, porque através da luta vem perseverança, vem esperança, vem paciência, vem habilidade, vem sabedoria, vem entendimento. E quando você olhar, você vai achar que todo mundo está aqui vai do outro lado, porque assim é o Deus que você serve. O povo de Israel estava saindo do Egito, estava vendo todas as guarnições egípcias
seu ponto. Porém, a Bíblia fala que quando o mar vermelho ele foi aberto, quando o povo de Israel passa, fez tudo no meio do mar. A Bíblia diz que Deus ele se encarrega de dar um jeito de dar um livramento para aquele povo. Deus ele não vai deixar você na dificuldade sem livramento. Deus não vai deixar você na dificuldade sem a sua provisão divina. Deus não vai deixar você na dificuldade sem o seu escape. Porque através da dificuldade vem assim a providência, vem esse livramento e vem assim a perseverança. A perseverança na parte do Senhor. A perseverança daquele que não desiste. Talvez você que esteja dentro da casa do Senhor hoje, talvez você que esteja na sua casa ouvindo tudo, esteja pensando até mesmo em dar um fim à sua vida, cansado de tanto sofrer, cansado de tanta humilhação, cansado de tanta coisa que você passou na sua vida. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: não dá mão daquilo que eu coloquei para você e volte na minha presença. Quantos filhos pródigos estão no mundo caído e não tem força para levantar? Mas Deus está dizendo: eu não desisto, eu não desisto, eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua vida. Ainda que você esteja pensando em matar, ainda que você esteja pensando em matar tudo, eu não abro mão da sua vida, eu não desisto da sua vida, eu estou aqui para te dar o livramento. Jesus está chamando, Jesus está chamando o filho pródigo. Não é essa noite, quantos filhos pródigos estão caídos no estrado? Deus está chamando. Filho pródigo, filho pródigo, o filho pródigo reconhece. O filho pródigo, ele se autoavaliou e entendeu que ele havia pecado contra o Pai. E segundo detalhe para fechar, quando ele volta para a casa do Pai, ele simplesmente diz para o Pai: trate-me como um dos seus servos, porque pequei como o Senhor é meu Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno de receber a honraria, não sou digno de receber os prestígios de volta da minha casa. Me trate como um dos seus servos, me trate como um dos seus servos que estão na tua casa. Ele reconheceu que ele tinha tomado uma atitude errada. E ele reconheceu que ele precisava, assim, sofrer as consequências dos seus atos. Porém, o pai, como um bom pai amoroso, ele recebe aquele filho de volta e dá toda a honraria para ele novamente. E não é diferente de hoje de você. Embora venhamos errar, muitas vezes eu preciso. Deus ele ainda nos trata, louvado seja o Senhor, com honras. Ainda que hoje você não mereça, mas Deus ele não nos trata com parcialidade. Deus não nos trata com diferença. Quantas vezes eu e você já errou, já fraquejou, mas Deus ainda nos trata com honrarias. Deus ainda nos coloca na sandália dos pés. Deus ainda nos veste com as vestes da santidade. Deus ainda nos coloca nosso dedo no anel. Deus ainda prepara um banquete, uma mesa preparada para mim e para você. Ainda que nós venhamos errar, ainda que nós venhamos planejar, Deus ainda nos trata com honrarias. E se Deus nos trata com honrarias, se Deus nos trata com tanto amor e carinho, porque eu e você vai trocar a paz do seu Espírito Santo pela paz momentânea, pela paz passageira. O mundo não pode te dar nada, a carne não pode te dar nada, os amigos que dizem ser amigos do seu lado não podem te dar nada, mas Deus pode te dar tudo. Deus ele pode te dar tudo. E quando eu digo tudo, é o seu nome escrito no livro da vida. É você poder andar nas ruas, louvado seja o nome do Senhor dos Estais. É você poder ver a face adorada de Jesus. É você poder, louvado seja o nome do Senhor, viver no corpo e no pedir. É você poder ter e explicar a paz que só o Senhor pode dar. Mas isso é para o filho pródigo, para o filho que se arrepende e decide que longe do Pai nada ele é. A igreja se coloca de pé, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que está em nosso meio, assim como o filho pródigo, que se afastou da casa do Pai, nós fazemos um convite para você. O convite
de retornar para a casa do Pai. O convite de voltar à comunhão com Deus. A decisão é sua. O pastor não pode te obrigar, o diácono não pode te obrigar. A decisão é sua. Mas saiba que assim como o filho pródigo, ele foi chamado novamente pelo Pai. Deus ele te chama também para continuar na sua presença. Tem alguém nessa noite para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer retornar a aliança com Deus? Tem alguém nessa noite que quer retornar a promessa de Deus, a comunhão com Deus? Se tiver, porventura, venha até a frente. Toda a igreja estará orando por você. Toda a igreja estará orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Talvez você esteja cansado, mas Deus está dizendo aqui para você, ainda há esperança. Não perca tempo, não saia da presença do Pai, não perca essa oportunidade, a qual Deus está te dando. A decisão, a vontade é sua. Mas você ouviu essa palavra, você decidiu de vir até a frente, venha, não seja vergonha, mas seja o Senhor. E se não tiver ninguém para Jesus nessa noite, o Senhor vem tocar no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai celestial. Pai, queremos agradecer, Pai, ao Senhor por essa palavra. Uma palavra, meu Pai, que o Senhor diz, Pai, que aquilo que está perdido, Pai, ele pode ser achado novamente. Aquilo que está, meu Pai, longe da presença do Senhor, Pai. O Senhor ainda, meu Pai, tem projetos, o Senhor tem planos. Meu Pai, o Senhor, meu Pai, é o Deus, Pai, que é o Deus da aliança. O Senhor, meu Pai, é o Deus da comunhão. O Senhor, meu Pai, é o Deus da restauração. Meu Pai, o Senhor, meu Pai, é o Deus, meu Pai, que te move, meu Pai, da nação do pecado, Pai, e faz, meu Deus, uma nova criatura. Meu Pai, eu venho pedir, meu Deus, pela tua igreja. Eu venho pedir, meu Pai, por cada jovem. Eu venho pedir, meu Pai, por cada homem, cada mulher, meu Pai. Eu venho pedir, meu Pai, por cada criança, Jesus. Meu Pai, cada pessoa, meu Pai, que passou por essa escola, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que não tem ânimo, Pai. Essa pessoa, meu Pai, que não tem mais força, Pai. Essa pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, frustrada. Essa pessoa, meu Pai, que está caída. Essa pessoa, meu Pai, que está desanimada. Meu Pai, essa pessoa, meu Deus, ainda está, meu Pai, desistente. Meu Pai, tome tuas mãos, Pai. Repreende, meu Pai, todo mal. Repreende, meu Pai, toda cena, Pai. Meu Pai, dê ânimo, meu Pai. Dê força, meu Pai, para os teus servos, meu Pai, nessa noite. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que nada nós podemos fazer, Pai. Nós sabemos, meu Pai, que nada somos para aparecer a presença do Senhor. Meu Pai, traga de volta, meu Pai, aquele que está, meu Pai, assim com força, assim com o filho próximo, meu Pai, que eu conheceu, meu Deus, que sem, Pai, a presença, meu Pai, do Senhor, sem a presença, meu Pai, do Espírito Santo, Pai. Ele dá a ele, ele dá a tia, Pai. Abençoa, meu Pai, essas pessoas, Pai. Abençoa, meu Pai, essas vidas, meu Pai. Toda depressão, meu Pai, toda ansiedade,
continuas hoje